Voluntários distribuem sopa para moradores de rua de Ribeirão Preto. Dificuldades diárias no trânsito de Ribeirão Preto. Na entrevista de hoje, o panorama atual das microempresas brasileiras. Bandas independentes regionais e como elas fazem para sobreviver. E você vai ver um vídeo especial sobre o medo. Começa agora o Jornal da Barão. Em 2018, a Secretaria Municipal de Assistência Social apontou que em Ribeirão Preto há cerca de 3.400 pessoas vivendo nas ruas. Para ajudar essas pessoas, o Grupo Anjos da Cidade se reúne toda semana para distribuir alimentos aos mais necessitados. A ação é voluntária e acontece geralmente no período da noite no centro da cidade. Veja mais na reportagem de Lincoln Lima. Há pouco mais de 3 anos, o Grupo Anjos da Cidade se reúne para ajudar moradores de rua de Ribeirão Preto. São cerca de 20 pessoas que se revezam entre a cozinha, a embalagem e a entrega das marmitas. Olha, em torno de 200 marmitas, toda segunda-feira. Então, a gente costumava servir as marmitas do lado da rodoviária, na Praça da Maria Fumaça. E lá tinha muita briga entre eles, né? Tinha uma moradora de rua famosa, a Paulinha, que ela é usuária de droga, ela é HIV. Então, assim, ela estava sempre tirando uma faca, sabe? E aí, tipo assim, amedrontando não só o grupo, como o pessoal da fila. E a gente chamava a polícia, mas a polícia demorava para chegar. Mas depois que a gente mudou para cá, isso foi muito, assim, bom, porque tem uma polícia aqui na esquina, né? E a gente nunca teve problema aqui nessa praça. Segundo o levantamento da Secretaria Municipal de Ribeirão Preto, o número de moradores de rua cresceu em mais de 700% entre os anos de 2017 e 2018. Somente na cidade são 3.000 pessoas morando na rua. Toda semana são 20 quilos de arroz, 9 de feijão, 20 de carne, frango ou outra proteína, farofa, legumes e verduras para a montagem das marmitas. E cada um do grupo doa o que pode. Nós contamos somente com a doação de amigos, familiares e através do Instagram e Facebook. E nós não temos apoio de ninguém e às vezes nós temos muita dificuldade de angariar todo o alimento que nós temos que fazer. Que a qualidade, como vocês viram, é boa, né? Sempre tem uma proteína e as doações estão cada vez mais raras. Pessoas mais necessitadas e moradores de rua vêm de todos os cantos da cidade toda segunda-feira, em busca de um prato de comida. Tem outros anjos também enviados por Deus e cada dia eles estão no lugar e a gente está junto, acompanhando dia a dia. Todo dia tem um lugar, né, aqui da marmita e direto eu tô. Se eu não tô aqui na segunda, o resto da semana tem os outros lugares que eu já sei também onde é. E vou. Uma pessoa muito bondosa de coração, merece tudo de bom de Deus, porque o que eles fazem para nós é muito gratificante. Faz já quase 2 anos que eu venho acompanhando esse pessoal e me sinto muito feliz, tanto eu quanto as minhas crianças, por tudo que eles fazem. Quem tá tirando mal? Vira pra ele. Olha o amarelo que você grita. Olha o amarelo. O Grupo Anjos da Cidade distribui cerca de 200 marmitas por vez e atende a pessoas de diversas idades e perfis. Eles costumam receber doações e divulgam listas dos mantimentos que precisam. Para ajudar com doações ou se voluntariar, o contato é através do Instagram do grupo Anjos da Cidade RP. Todos os dias, cerca de 300.000 pessoas trafegam no trânsito de Ribeirão Preto e lotam as ruas da cidade com veículos automotivos. Diversas obras foram realizadas pela Prefeitura para direcionar e diminuir a concentração do fluxo de carros, na tentativa de resolver os problemas relacionados ao trânsito. Veja agora na reportagem de Cauê Felipe. Ronaldo é motorista há 28 anos e encara de frente o trânsito de Ribeirão todos os dias. Ele conta que a falta de organização e sinalização provoca muitos acidentes. A quantidade de veículos nas ruas de Ribeirão Preto mais que dobrou nos últimos 16 anos. A frota passou de 190.000 veículos em 2003 para quase 400.000 veículos em 2019, um aumento de quase 114%. No último semestre, a Prefeitura começou uma força-tarefa com cerca de 8 obras nas ruas e avenidas da cidade para tentar melhorar o fluxo no trânsito. Mas uma pergunta ficou no ar. As obras estão sendo feitas da maneira correta? O que acontece é realmente uma tentativa de melhoria,
mas eu ainda insisto que não tem política pública voltado a médio e longo prazo. Então teremos num prazo aí de 8, 10 anos na cidade de Ribeirão Preto mais estrangulamentos com o crescimento da frota, que é o que é dimensionado hoje para 10 anos, um aumento aí de mais 20% da frota, isso contando com a situação econômica do país que reflete nesses números. Se a situação econômica melhorar, a tendência, inclusive, é aumentar a frota mais rapidamente. Então, o que temos? É uma gestão hoje que está executando obras já pensadas há 7, 8, 10 anos atrás, somente hoje elas estão sendo efetivadas e, na verdade, ela causa um desconforto porque ela também não foi planejada. E quem trafega pelas ruas da cidade já percebeu a falta de planejamento. O especialista dá algumas dicas à gestão pública para amenizar a dor de cabeça de motoristas e pedestres por causa do grande número de obras na cidade. Pode ser melhorado com algumas práticas voltadas a mais agentes de trânsito nas ruas, mais orientação do trânsito em vez de penalização. Isso não acontece, então estamos sentindo essa mudança não positiva em termos de conforto do trânsito. Ribeirão Preto continua lutando contra a sujeira e a falta de cuidado em terrenos vazios. O problema afeta diariamente a saúde pública, pois o acúmulo de mato e lixo atrai muitas vezes animais transmissores de doenças graves. Os donos dos terrenos sujos são notificados pelo Departamento de Fiscalização Geral e recebem um prazo de 30 dias para regularizar a situação. Após esse período, se a limpeza não for feita, a multa é aplicada. O valor da multa varia de acordo com o tamanho do terreno e o proprietário deve pagar ainda o custo da limpeza feita pela prefeitura, de 21 centavos por metro quadrado. Você vai ver agora um vídeo para uma série especial que trata sobre o medo. Na produção foi abordado o significado, as origens e as consequências do medo nas pessoas. O medo é uma das emoções humanas mais complexas e mais relevantes. A finalidade dela, principalmente, é nos preparar para situações de risco e evitar que a gente se exponha a riscos desnecessários. Tecnicamente, o medo é com certeza uma das emoções mais relevantes porque ele prepara o organismo para enfrentar situações de estresse, quimicamente e psicologicamente faz com que você tome cuidado com algumas situações, né? Nessa perspectiva, então, há diferentes reações que o medo pode gerar ou pode causar no ser humano. Desde reações de congelamento, por exemplo, quando o indivíduo, diante de uma situação de medo, ele congela, até uma reação de luta ou de fuga. Eu tenho medo de aranhas. Desde pequena eu tenho esse medo, desde quando eu descobri que elas eram venenosas, na verdade, que elas poderiam nos atacar. Quando eu era pequena, mais ou menos quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu fazia aulas de tênis e teve um dia que eu estava pegando uma das bolinhas para poder jogar de novo e tinha uma aranha nessa bolinha. Ela, não sei se ela estava morta ou viva, mas isso me assustou muito e me deixou em choque. E sempre que aparece uma aranha na minha frente, pode ser aquela de teia mesmo, eu sempre fico congelada, assustada, não consigo ter reação nenhuma, a não ser, sei lá, chamar alguém. Muitas vezes as pessoas confundem reações de pânico, e, por exemplo, ou uma reação de fobia, que fobia é um medo específico. Pânico é uma reação, é um processo patológico ligado ao medo. O medo é uma emoção humana natural, tal como as demais emoções. De uma forma geral, na nossa sociedade, há uma forte ênfase em não sentir medo. Isso é quase impossível. O medo é uma emoção mais que necessária e impossível de ser suprimida. É necessário que você sinta medo como um mecanismo de regulação, até para te colocar atento à realidade. Uma fobia, por exemplo, pode estar ligada ao desenvolvimento afetivo de uma pessoa ao longo da vida, uma situação de exposição a um estresse ou algo do gênero, tá? Enquanto que uma situação de pânico ela pode estar ligada a um processo ligado à depressão, a um medo da perda, e todos têm raízes semelhantes ao medo. Estão ligados à mesma emoção, mas não são sustentados pelo mesmo processo psíquico. São processos mentais diferentes. Bom, meu medo é de borboleta. Desde quando eu era pequeno, eu ouvia falar que se você pegasse uma borboleta e passasse a mão no olho, ia acabar ficando cego. E aí, minhas irmãs e minha prima era muito bagunceira, né? E sempre pegava uma borboleta e vinha pra cima de mim. Aí eu comecei a sonhar com isso,
etc. E esse medo foi se aflorando e chega até a ser meio engraçado, né? Um baita brutamonte que nem eu, com medo de borboleta. O medo é importante. Aprendam a sentir o medo, aprendam a lidar com esse medo, aprendam a entender os gatilhos que disparam. Ele é um sistema de aviso e não necessariamente um problema a ser combatido. No próximo bloco, vamos falar sobre a situação das microempresas brasileiras. Vamos falar também sobre algumas bandas de Ribeirão Preto e o que elas fazem para se manter no meio musical. Não saia daí, a gente volta daqui a pouco. Segundo pesquisa de 2018 feita pela Fundação do Livro e da Leitura de Ribeirão Preto, a cidade tem um percentual de leitores maior que o do Brasil, de quase 70%, enquanto o brasileiro é de cerca de 50%. A fundação surgiu com o objetivo de manter o incentivo à leitura e desde 2016 traz programações mensais gratuitas e abertas a todos os públicos. Na entrevista de hoje vamos falar sobre microempreendimentos. Mesmo com as crises, o mercado das microempresas ainda permanece no Brasil. Pesquisas em todo o país mostram que o número de novas empresas cresceu em 12% no primeiro trimestre de 2019. Para falar mais sobre o assunto, vamos para a nossa entrevista de estúdio com a repórter Tasnim Khaled. Olá, para falar sobre a realidade dos microempreendimentos no país, recebemos na nossa entrevista de hoje o professor universitário e economista Nelson Bravo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Agradeço o convite que vocês fizeram, Tasnim. Estou aqui para poder ajudá-los no que puder a respeito dos microempreendedores do Brasil. Nelson, para começar aqui, qual é o cenário das microempresas atualmente no Brasil? Atualmente, a gente levando em consideração o que está acontecendo no país, né, a retração da economia, o microempreendedor hoje ele representa 93%. Pensa assim, a cada 100 empresas que se abrem no Brasil hoje, 93% representa microempreendedor. Então, quer dizer, é uma gama muito grande. Então, se você pegar na população brasileira 138 milhões aproximadamente de pessoas ativas, representa isso em torno de 45 milhões de pessoas que são empreendedores no país. Tá? Então, é muito importante esses dados. Certo. E o senhor diria que o número de empresas que fecham as portas é proporcional ao número de empresas que surgem no mesmo período? Sim. Se você pensar, assim, um dado histórico que a gente tem, até criado pelo SEBRAE, pelo IBGE, né, a gente observa que existe um grande problema nessa questão de abertura e fechamento de empresas, onde a gente observa que está acontecendo o seguinte, a mortalidade delas é em torno de 80%. Então tá um número muito alto. Se você pensar assim, a cada 100 empresas que abrem, 80 fecham, num tempo aí de até 5 anos, então é um número muito elevado. E o que motiva isso, né? É exatamente a falta de preparo, a falta de conhecimento na área, naquilo que ele está querendo desenvolver a sua atividade como microempreendedor. O senhor disse que o que leva as empresas a fecharem é o despreparo. O que seria o despreparo nesse caso? Despreparo seria o seguinte, quando eu trabalhei com o SEBRAE, uma época que nós tivemos aí um programa Brasil Empreendedor, que foi uma parceria do governo federal com o próprio SEBRAE, para a gente observar essa questão aí dos microempreendedores, o que estava acontecendo, a gente observava o seguinte, fazia uma entrevista com o empreendedor, por que você quer abrir uma empresa? Aí ele vinha e falava para nós, olha, eu gosto de abrir a empresa para isso, para aquilo. E muitas das vezes a gente observava que o empreendedor, ele fazia porque ele via que uma pessoa dava certo no negócio. Então ele só queria copiar. Não, mas espera um pouquinho, mas você tem o conhecimento naquilo que você quer atuar? Não, é porque ele deu certo, comigo vai dar. Então, a realidade era essa. Então, esse despreparo, essa falta de conhecimento das ferramentas gerenciais que ele tem que usar no dia a dia,
faz com que as pessoas realmente não consigam alavancar o seu empreendimento. Certo. E, professor, quais dicas o senhor daria para uma pessoa que está pensando em começar uma pequena empresa? Olha, dicas tem várias, né? Mas a primeira delas, que deve ser muito importante e bastante relevante, quando a pessoa pensar em abrir algum negócio, a primeira coisa que ele tem que pensar, fazer um plano de negócio, tá? Fez o plano de negócio, fazer um planejamento. Esse planejamento envolve o quê? Eu tenho que saber quanto eu vou ganhar, quanto eu vou gastar, enfim, eu tenho que colocar isso no papel e ser fiel a isso. Eu vou fazer um orçamento para saber exatamente o que vai acontecer na minha vida. Aí o que acontece? Muitos desses empreendedores, eles conseguem até fazer isso, mas aqueles que não têm a preparação na questão da gestão, de você trabalhar administrativamente no negócio seu, o que vai ocorrer? Ele vai, de alguma forma, ele vai afundar o negócio dele. Por que a gente fala isso? Por causa desse despreparo. Ele não tem a paciência de fazer cálculo, ele não tem paciência de fazer, buscar números, né? Ele tem que saber como é que está o seu concorrente, como é que são os seus fornecedores, como é que a demanda vai aceitar, como é que vai ser a demanda nisso no mercado. Então, são coisinhas, parece muito simples, mas na realidade, isso são fatores que de alguma forma atrapalham qualquer negócio, mas se a pessoa realmente colocar na cabeça dele que se ele buscar essas informações e aplicar no negócio dele, a tendência é que as coisas vão dar certo. Então, e sempre buscar a cada passo novos conhecimentos. Não achar que, por exemplo, abri o meu negócio, estou vendendo, de repente, se ele não buscar novos produtos, um mix diferente, isso aí pode voltar para trás, porque a demanda pode cair. Caindo a demanda, cai a receita. E aí é um negócio, né? Então ele tem que prestar atenção nisso daí. E para quem já tem um empreendimento e precisa manter, quais conselhos você daria para essa pessoa? Não, essa é mais importante ainda, porque assim, atualmente você vê que nem eu disse para você, que nós temos aí em torno de 45 milhões de pessoas ativas que estão aí na área como microempreendedores, e eles buscam esses, vamos dizer assim, requalificação dos seus negócios. Como que seria isso? Olha, pensa numa empresa que só vende um produto. Vai chegar um momento que esse produto ele vai estagnar no mercado. Então a venda desse produto vai cair em algum momento. Então o empresário, o microempreendedor, ele tem que começar a pensar em alternativas, né? Alguma coisa que vai alavancar essa atividade dele. Porque senão vai chegar naquele momento, o produto vai parar de vender, vai sobrar no estoque. Aí o que ele vai ter que fazer? Vai ter que fechar. Vai ter que acontecer o que exatamente nós estamos falando. Então o que ele tem que buscar? Novos estudos, novos produtos, tá? E o que é muito importante em termos de conhecimento para esses que já têm um negócio. Algumas ferramentas gerenciais, que no meu ponto de vista, como professor de área de finanças, tá? Que é de extrema importância, além de você conhecer o negócio seu, mas você tem que conhecer um pouquinho de gestão. Um ponto de equilíbrio, saber qual é o mínimo necessário eu preciso vender para poder equilibrar minhas despesas e receitas. Conhecer um fluxo de caixa, como é que eu monto o meu fluxo de caixa. Se a pessoa não souber fazer o débito e crédito ali, o mais e menos, ele não vai conseguir alavancar. E um terceiro ponto, saber o quanto vale o seu estoque, tá? Isso é outra informação muito relevante. Então são algumas coisinhas que assim, ele ao longo da carreira dele, da empresa dele, ele vai perceber a necessidade. Então essas são algumas dicas que a gente dá para quem está na área e quer continuar mantendo, ele buscar esse conhecimento para fortalecer cada vez mais, para revitalizar, otimizar o seu negócio, que a busca tem que ser sempre essa. Nelson, muito obrigada pelos esclarecimentos e também pela sua presença. Tá. Então, antes de eu só fechar minha participação aqui com vocês, gostaria só de comentar com vocês que no dia 5 passado foi o dia da microempresa, tá? Então, para quem realmente pensa em abrir um novo negócio, tá? Tá aí a dica, seja um microempreendedor, o Brasil precisa de nós, que a gente vai alavancar cada vez mais a economia do país. Mais uma vez, obrigado, Tasni. Obrigada. Voltamos ao estúdio. Em Ribeirão Preto, cada vez mais os restaurantes, bares e casas noturnas abrem espaço para apresentações musicais ao vivo. Para muitos artistas independentes ou que estão no início da carreira, esses palcos podem representar uma forma de se manter no mercado e aumentar a divulgação do trabalho que fazem. Veja na reportagem de Luiz Fernando Figliage.
Faz 11 anos que o Guilherme toca guitarra e há 3 que ele explora o cenário independente da música na região de Ribeirão Preto. Assim, tem lugar para todo mundo tocar, né? Desde o cara que curte rock, desde o que curte MPB, sertanejo, reggae, funk. Porém, tá uma questão a ser conversada, né? Há muito tempo, entre os músicos mesmo, acho que todo mundo sofre isso. Por exemplo, eu vim do cenário totalmente do rock, do metal, então eu cresci nisso, né? Minha adolescência, minha infância foi isso. Então, eu como músico, por exemplo, eu estudei em conservatório, eu me formei, eu toco guitarra faz 11 anos, estou no começo ainda, se pensar, estou com 21 agora, então eu estou no começo do cenário musical, comparado a muitas pessoas que já estão aí 20 anos, 26 anos. O guitarrista aproveita novos estilos e até começou a tocar MPB em um projeto acústico. Mas quem toca música autoral passa por mais etapas para poder se preparar para os shows. E é aqui, nesse estúdio dentro de casa, que a banda Serodia costuma fazer o pré-ensaio antes de ir para um estúdio maior. Vem aqui dar uma conferida para vocês verem como que é. Depois disso, o cenário da música independente de Ribeirão Preto começa a tomar forma. Bom, o cenário independente é bem competitivo, né? Tem bastante banda, tem bastante projeto legal aí com seus sons autorais, né? Porém tem pouco espaço, né? Pra galera poder estar apresentando seus sons. Mas a gente insiste, né? E a gente trabalha para respeitar o espaço do nosso parceiro, que também está na correria, mas também construir o nosso, né? O nosso caminho. Já para o Jonathan, vocalista e compositor da banda Serodia, o cenário independente precisa evoluir para alcançar mais áreas culturais da cidade. Espero uma evolução, né? Como vem ocorrendo aí nos últimos anos, abriu novas casas na cidade, algumas casas importantes que vinham atingindo um público maior. Tem um incentivo maior também à cultura, percebo, né? Claro que é uma iniciativa civil, né? O poder público ainda falta fazer algumas coisas, sente falta, por exemplo, do teatro de arena, de alguns espaços públicos para executar algumas artes, né? Pedro é dono de uma produtora em Ribeirão Preto. Para ele, existe uma forma de aumentar o espaço para quem trabalha com música autoral. Eu acho que, na verdade, depende muito também de espaços, né? Ribeirão hoje não tem muitos espaços para você apresentar música autoral, né? Existem teatros, né, onde as pessoas geralmente se apresentam, existem algumas casas que você tem como fazer isso, mas não existe uma cena assim, no sentido de ter lugares em que tem todo dia ou toda semana, sexta, sábado e domingo, vai ter show de música autoral e as pessoas vão lá para ver. Então acho que tem que criar essa cultura de criar mesmo ouvintes mesmo, né? Criar esse público, né? Lembra do Guilherme, no começo da reportagem? Então, hoje ele está montando um projeto acústico com o Thiago, que há 14 anos toca nas noites de Ribeirão e região. Neves está sempre com a agenda fechada. E ele acredita que o trabalho com música na cidade pode aumentar por causa de um circuito musical bem específico, que é o cervejeiro. Sim, nesses últimos anos tem aumentado sim, cara, e os espaços também estão aumentando. A gente está percebendo que esse circuito cervejeiro, esse polo cervejeiro aqui de Ribeirão Preto, está dando respaldo pra gente que vive de música e que mantém o rock sempre ativo. Várias casas abrindo e está ampliando o leque realmente nesses últimos anos aí, acho que de uns 3, 4 anos pra cá, mais ou menos. A caminhada para quem gosta é difícil e o percussionista admite que é preciso muito esforço para quem trabalha com música, além de espaço para tocar. É difícil, né? Difícil, que nem eu vivo de música e tem que estar batalhando sempre para tocar de quarta a domingo, entendeu? É o que a gente faz. Quando não dá, reduz um pouco, mas na outra semana tem mais. E o lance do espaço, como você perguntou, com certeza está rolando mais agora. Está rolando, por causa justamente desse lance do circuito cervejeiro que está rolando aqui. Então, é bem legal. E a gente tem um trabalho aí já há 14 anos já com esse lance acústico, entendeu? Começamos com violão e tal, bongô, uma coisa mais intimista, e foi crescendo, a gente fazendo uns lances mais pegada O Jornal da Barão fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau!